Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso CTM, Centro Teológico Ministerial, aqui da Primeira Igreja Batista em Araras. Nós estamos estudando Teologia Sistemática e o módulo que nós vamos começar hoje é o de Teologia Própria, ou Teontologia, Doutrina de Deus. Nós vamos passar para vocês rapidamente o nosso cronograma. Hoje nós vamos estudar sobre a introdução a essa doutrina e os argumentos da existência de Deus. Nós vamos depois trabalhar no tema atributos de Deus, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. E por último nós vamos estudar sobre uma doutrina importantíssima dentro de teontologia, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Uma breve introdução, então, sobre esse assunto, para nós não perdermos tempo. Por que nós devemos pensar corretamente sobre Deus? Já que o assunto é doutrina de Deus, por que nós precisamos, então, pensar de uma maneira correta sobre a pessoa de Deus? Em primeiro lugar, porque só assim pensaremos corretamente a respeito de nós mesmos. Sim, eu não consigo entender sobre a minha vida, eu não sei qual que é a minha identidade enquanto eu não conheço o meu Criador. A minha identidade está ligada ao Deus que me criou. Se eu conheço corretamente esse Deus, eu sei quem me criou, de onde eu vim, como eu fui criado, para que eu fui criado, para onde eu vou, por que eu existo aqui nessa terra. Então, pensando de uma maneira correta sobre Deus, eu pensarei correto também acerca de mim mesmo. Também porque isso determina a qualidade da nossa adoração. Se eu conheço a Deus corretamente, isso vai me fazer adorar a Deus de uma maneira digna do que Ele merece. Nem de uma maneira reduzida, nem de uma maneira distorcida. Eu adorarei ao Senhor de uma maneira verdadeira. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais isso também me encanta. Quanto mais eu conheço a pessoa de Deus de uma maneira correta, mais o meu coração será atraído por Ele, para Ele, mais eu me impressionarei com a sua grandeza, mais desejarei conhecê-lo e adorá-lo. Também nós devemos pensar corretamente acerca de Deus para termos a noção de como nós devemos viver. Isso afeta o nosso comportamento. Devemos conhecer a Deus corretamente, porque isso determina o meu estilo de vida, a minha forma de viver, o meu comportamento. Quanto mais eu conheço a Deus, melhor eu vou saber o que Ele pensa, qual é o caminho que Ele tem para mim, como Ele quer que eu ande, qual é a vida no sentido moral, a ética que Ele quer que eu siga. Então isso vai afetar o meu viver. Quanto mais eu conheço a Deus corretamente, melhor eu vou andar. Eu não posso pensar em Deus de uma maneira distorcida, como por exemplo pensar em Deus como se fosse um Papai Noel. Papai Noel sobrenatural, cósmico, ele faz tudo o que eu quero, tudo o que eu peço. Ele existe como um gênio da lâmpada, eu estalo os dedos e Ele atende todos os meus desejos, um Deus bonachão, que não está nem aí para a forma que eu vivo, Ele só existe para atender os meus desejos. Esse não é o Deus da Bíblia. E se eu acreditar num Deus distorcido assim, isso vai afetar o meu comportamento. Certamente eu terei um comportamento bem liberal no sentido moral, mas eu também não posso ter um conceito errôneo de Deus no outro extremo, como um carrasco, um grande policial sobrenatural que a todo tempo está procurando erro em mim para me punir, porque isso também vai me afetar negativamente. Então eu preciso ter uma visão correta sobre Deus para que eu tenha também um comportamento cada vez mais correto. Também porque isso nos livra da idolatria mental. Eu pensar sobre Deus de uma maneira errada, eu criar imagens de Deus que não condizem com o Deus das Escrituras. Eu posso diminuir a pessoa de Deus com uma imagem mental que eu tenho, ou eu posso distorcer Ele na minha mente.
Então isso cria um ídolo mental, um Deus que na verdade é a minha imagem e semelhança, é aquilo que a minha mente projetou e criou, e não o Deus que me criou, o Deus verdadeiro. Porque também isso evita a decadência espiritual da igreja. Nós precisamos pensar de uma maneira correta para que a igreja não se afunde espiritualmente, para que ela pense e reaja corretamente a esse Deus revelado nas Escrituras. A W. Tozer, ele diz o seguinte: é impossível manter sãs as nossas práticas morais e retas, as nossas atitudes interiores, se a nossa ideia de Deus for errônea e inadequada. Se quisermos trazer de volta às nossas vidas o poder espiritual, temos de começar a pensar em Deus de uma forma mais aproximada ao que Ele realmente se assemelha. Então nós precisamos pensar corretamente acerca de Deus para que a igreja não entre numa decadência moral, muito menos espiritual, conforme a W. Tozer. Uma outra questão que nós vamos levantar é: podemos realmente conhecer a Deus? Nós vimos na introdução que nós devemos pensar corretamente sobre Deus, porque isso tem repercussão na nossa vida, no nosso dia a dia prático. Agora, vamos pensar bem: é possível de fato conhecer a Deus? Quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus, é possível conhecer a Deus, isso dentro da teologia tem esse termo cognoscibilidade de Deus. É uma palavra até difícil de nós pronunciarmos, mas é o termo que diz a respeito do é possível conhecer a Deus. Podemos conhecer ao Senhor. E a primeira pergunta acerca disso é: podemos conhecer plenamente a Deus? O que os irmãos acham? O que vocês têm como resposta a essa pergunta? Podemos conhecer plenamente a Deus? A resposta para essa pergunta é não. Não podemos conhecer plenamente a Deus. Por quê? Por essa questão que está aí. Como Deus é infinito e nós somos finitos e limitados, jamais poderemos conhecer a Deus plenamente. Nesse sentido de conhecer a Deus plenamente, Deus é incompreensível. Ninguém explica a Deus nesse sentido. Não podemos compreendê-lo de forma exaustiva, nem mesmo um atributo de maneira plena. Nós somos limitados, nós somos seres pequenos, frágeis, finitos. E Deus é um ser infinito, imensurável, ilimitado. Então, isso cria uma barreira, um abismo entre nós e Deus. O nosso conhecimento de Deus, então, não pode ser pleno, total, exaustivo. A Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Que impressionante isso! Deus, Ele é um ser ilimitado, infinito, e nós não podemos conhecê-lo de uma maneira plena, mas vamos passar a eternidade a começar aqui, a conhecê-lo, e isso vai se desdobrar por toda a vida eterna, porque nós estamos lidando com um ser infinito e imensurável. O teólogo Wayne Grudem, ele diz que nós não podemos conhecer sequer um atributo de Deus, uma qualidade de Deus de uma maneira plena, exaustiva. Por exemplo, nós não podemos conhecer o amor de Deus de uma maneira ilimitada, de uma maneira plena. Porque o amor de Deus é infinito, nós somos finitos. Nós não podemos conhecer de uma maneira plena a misericórdia de Deus. Por quê? Porque somos finitos e a misericórdia de Deus é infinita porque Ele no seu ser, na sua essência, Ele é infinito.
Vejam só alguns textos nas Escrituras acerca disso. Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. O nosso Deus é transcendente, Ele transcende a criação, Ele transcende, Ele está além da nossa razão, Ele está além do que nós podemos conhecê-lo. O nosso Deus é infinito, a sua grandeza não tem limites, nós temos limites. Então nós não podemos conhecer de uma maneira plena a Deus. O Salmo 147, 5 diz: grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. Vejam só agora, é impossível medir o seu entendimento. Não se pode mensurar, não se pode medir o entendimento de Deus. Ele está muito além da nossa capacidade de compreensão. Romanos 11, 33, o apóstolo Paulo, ele termina esse capítulo louvando, maravilhado com a grandeza, com a majestade de Deus, com esse Deus infinito, e ele diz assim, em um brado de adoração: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso é, não dá para compreender a mente de Deus, os caminhos, os planos de Deus. Nós somos limitados, e Deus é infinito. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma diferença. Nós não podemos conhecer a Deus plenamente, mas nós podemos conhecer a Deus. O que nós podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer algo sobre Deus. Nós podemos conhecer a Deus dentro daquilo que Ele quis revelar da sua pessoa, da sua palavra, dos seus planos, dos seus atributos a cada um de nós. Na nossa limitação, na nossa fragilidade, da nossa finitude, Deus, Ele decidiu se revelar a nós de uma maneira que, mesmo com as nossas limitações, nós pudéssemos ter um conhecimento acerca dEle, não pleno. O conhecimento de Deus é inesgotável, nós nunca pararemos de conhecê-lo, por toda a eternidade. Porém, é sim possível conhecer algo sobre Ele, algo verdadeiro. Olha só o que diz aí: podemos conhecer aquilo que Deus quis revelar a nós sobre Ele, seja na criação, na Bíblia ou por meio do seu Filho Jesus. Nós vimos na doutrina da Bíblia, na bibliologia, a doutrina das Escrituras, que Deus se revela de duas formas: a revelação geral, que é para todos. Deus, Ele se revela na natureza pela obra da criação, e Ele se revela de uma maneira especial através da Bíblia. É através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia e Jesus mostram quem Deus é, a pessoa de Deus, os atributos de Deus. Então nós podemos conhecer algo sobre Deus. Oséias 6:3, nós vemos um incentivo para nós conhecermos a Deus. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então é possível, e não só possível, a Bíblia nos chama aqui para que nós nos esforcemos a conhecer a Deus, estudemos, busquemos cavar nas Escrituras o conhecimento da pessoa, da obra do nosso Deus. Então é possível, mesmo que não plenamente, sempre seremos, em algum sentido, humilhados, porque nós não podemos conhecer a Deus de uma maneira plena. Isso vai nos levar à humildade, porque nós sempre vamos estar aquém daquilo que Deus é. Mas isso deve nos levar a uma sede, uma busca, uma procura por cavar cada vez mais. Isso tem que nos incentivar sempre procurarmos conhecê-lo, porque sempre há algo a mais que nós podemos conhecer de Deus, quer aqui, nessa terra, quer na eternidade. Jeremias 9, 23 a 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria,
nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso. Em quê? Em compreender-me e conhecer-me, declara o Senhor. Então, o profeta Isaías aqui sendo usado por Deus, Deus está dizendo através desse servo que nós devemos compreendê-lo, procurarmos compreendê-lo, nós precisamos procurar conhecer o Senhor. Então é possível dentro daquilo que Ele se revelou. E eu quero agora passar para os irmãos algumas coisas que nós podemos olhar na revelação geral, na própria obra da criação, e vermos evidências do caráter de Deus, qualidades de Deus, e chegarmos na conclusão de que Deus existe. Nós vamos estudar agora, finalizando a nossa aula, a segunda parte da nossa aula, sobre os argumentos lógicos, racionais acerca da existência de Deus. Como nós, pela simples observação da criação, podemos concluir e inferir que Deus existe. Depois, na semana que vem, nós vamos ver na Bíblia os atributos de Deus, as qualidades de Deus, e assim por diante até a Santíssima Trindade. Mas eu quero olhar para os irmãos sobre esses argumentos sobre a existência de Deus. São argumentos filosóficos, bíblicos também, são pensadores tanto cristãos como não cristãos que levantaram esses conceitos, esses argumentos da existência de Deus. Esses argumentos lógicos, eles estão relacionados com a revelação geral, ou seja, eles existem porque pensadores observaram a criação. Revelação geral é Deus se revelando pela obra que Ele fez. Então, olhando a revelação geral, se chegou nesse montante de argumentos a respeito da existência de Deus. Semana que vem, quando nós vermos sobre os atributos de Deus, nós vamos para a revelação específica, que é a Escritura, o que a Bíblia fala de Deus, o que Deus fala de si na palavra que Ele revelou a nós. Então, o primeiro argumento sobre a existência de Deus é o argumento cosmológico. Essa expressão cosmológico vem do grego de duas palavras, cosmos, mundo, e logia, que significa estudo. Então, é o argumento que mostra a existência de Deus através da criação do mundo. Alguns defensores desse argumento, alguns proponentes desse argumento da existência de Deus, são Platão, Aristóteles, então filósofos gregos, não tem nada a ver com cristianismo, com judaísmo, com pensamentos bíblicos, mas que, de certa forma, eles captaram verdades. E Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo que existiu no passado. Esse argumento ele levanta algumas questões, ou responde algumas questões. Que questões são essas? De onde veio tudo que existe? Você já pensou nisso? Com certeza. Como surgiu ou foi criado o universo? Qual é a causa da vida? Então vamos lá, o argumento cosmológico, segundo Wayne Grudem, considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Portanto, discorre o argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa. E a causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. A causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. Meus irmãos, de onde veio tudo que existe? A resposta do argumento cosmológico é de Deus. O ateísmo naturalista, ele diz que o universo surgiu do acaso, fruto de uma explosão, veio do nada, tudo foi criado de uma forma espontânea, aleatória, e num período de bilhões de anos, houve então um processo de evolução. Mas isso é algo teórico
e improvável de ter acontecido. Por quê? O nada não pode criar tudo. A vida não pode vir da não-vida. Isso é constatável, é algo elementar. Fred Hoyle, ele disse o seguinte, ele defende que a probabilidade da vida ter passado a existir por acaso ou por conta própria é de uma chance de 10 elevado a 40 mil. Isso, em termos estatísticos, é algo improvável, é algo impossível de acontecer. E ele usa a ideia, a ilustração, como probabilidade de o mundo vir do acaso, tudo que existe, a vida vir de fruto de uma explosão, do Big Bang, como dizem os naturalistas ou os evolucionistas que não acreditam necessariamente num Deus criador, numa causa primária que criou todas as coisas. Então, ele diz que seria a mesma coisa essa estatística, trazendo para uma ilustração, de uma grande tempestade, um tornado varrer um ferro velho. E depois que essa tempestade, esse tornado se dissipa, ali está então um Boeing todo montado, todo pronto para poder voar. Ou seja, é algo improvável de acontecer, é algo impossível de acontecer. A Bíblia ela responde que Deus ele criou no início os céus e a terra. Deus causou todas essas coisas. A Bíblia fala que não existia nada e Deus ele trouxe à existência tudo a partir do nada. Quando a Bíblia fala no início criou Deus os céus e a terra, essa palavra criar ali, criou, ela só é usada para Deus, é a palavra hebraica bará. E essa palavra ela significa criar a partir do nada. Nada existia, mas o Deus Criador, que existe eternamente, Ele criou a partir do nada a matéria, o tempo, o espaço, tudo que existe veio dEle. Tudo começou a existir, porque Deus criou todas as coisas. O universo tem uma causa, a causa primária é o nosso Deus. Nós vemos, então, essa primeira argumentação em prol da existência de Deus de uma maneira lógica. A ciência, ela demonstra que o universo, ele foi criado. Nós vemos evidências na criação disso. Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein prova que o universo teve uma origem. Houve um tempo em que o universo não existia e que passou a existir. Ele não existia, mas Deus trouxe então à existência aquilo que outrora não existia. A segunda lei da termodinâmica diz mais ou menos que o universo é como uma lanterna que está ficando sem energia. Logo, o universo não é eterno como dizem alguns cientistas ou naturalistas, que o universo, a matéria, é eterna. Não, se ele é como uma lanterna que está perdendo a força, acabando a energia, ou seja, ele um dia, ele começou. E com o decorrer do tempo, essa energia está se acabando. Então teve um começo, mas está caminhando para um fim. A lei da entropia diz que o universo tende a desordenar. Com o tempo as coisas tendem a se desgastar, a se desfazer. Exemplo, como se fosse um carro que você compra zero, mas com o tempo ele vai se desgastando, ele vai sofrendo corrosão. Uma casa, a mesma coisa, ela sofre o seu desgaste, o nosso próprio corpo. Isso significa que se o universo passa por isso, ele também teve um começo, mas ele terá um fim, ele não é eterno. Mas um ser eterno que existiu antes, criou o universo.
Então, meus irmãos, a causa do universo é Deus. Deus criou todas as coisas. A vida, a existência, o mundo não poderia existir sem um Criador. Segundo argumento lógico ou racional que tenta explicar a existência de Deus, é o argumento teleológico. Também a junção de duas palavras gregas, telos, que significa propósito, plano, ordem, e logia, estudo. Defensores dessa posição, Voltaire e Kant, dois filósofos. Então, Wayne Grudem ele diz que o argumento teleológico concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento no universo. Como o universo parece ter sido planejado com um propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. Então esse ser inteligente, esse Deus inteligente, ele determinou tudo o que ele criou no universo para funcionar do jeito que ele funciona. Então, trocando em miúdos, de uma maneira simples, para nós entendermos, na simples observação do universo, essa posição concluiu que o universo parece ter uma sintonia fina, parece haver uma harmonia, parece haver um propósito, uma ordem. O universo não é desorganizado, ele não é desordenado, ele não é sem propósito. Tudo está onde está. Parece que, de uma maneira proposital, para possibilitar a vida que existe hoje, dela existir e dela se manter. Então, olhando para o universo, nós observamos um designer inteligente, um ser inteligente que criou todas essas coisas, com propósitos, com leis, com ordem, possibilitando tudo a existir. Nós temos Isaac Newton, que foi um cientista, que ele diz o seguinte: este belíssimo sistema no qual estão o Sol, os planetas e os cometas, somente poderia proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. Olha só esse argumento muito conhecido dentro dessa tese do argumento teleológico da existência de Deus, que é de William Paley, que é a famosa ilustração dele do relógio e do relojoeiro. Paley, ele argumentou que todo relógio, por mais simples que seja, precisa e implica a existência de um relojoeiro. O relógio que você tem, ou esse Rolex que está aí na tela, cravejado de diamantes, ele precisa de um relojoeiro, uma mente inteligente, criativa, que pudesse fazê-lo. Então, Paley, ele pensa na seguinte ilustração: imagine que você esteja andando pela floresta e encontra esse relógio Rolex cravejado de diamantes jogado no chão. Que conclusão você chegaria a respeito da causa desse relógio? Que ele foi criado pelo vento, pela chuva e pela combinação de forças naturais ali de um processo evolutivo de milhões e milhões de anos? Ou você chegaria a uma conclusão de que um ser inteligente, um relojoeiro, que o criou? Então a conclusão dentro dessa tese é: se um simples relógio precisa de um relojoeiro, de uma mente inteligente para fazê-lo, quanto mais o universo precisa de uma mente ultra inteligente, infinitamente sábia, para poder criar todas as coisas de uma maneira organizada, que é o nosso universo. Nós vemos aspectos dessa ordem
dessa sintonia fina, desse universo planejado em várias coisas da criação. Olha só o que diz Voltaire, voltando lá no relógio. Se um relógio provar a existência de um relojoeiro, mas o universo não prova a existência de um grande arquiteto, então dou meu consentimento para ser chamado de idiota. Então, se um relógio precisa de um relojoeiro, quanto mais o universo. Nós vemos aspectos aí, eu quero trazer alguns para vocês, sobre essa observação feita no universo e essa tese de observarmos que o universo tende a ser projetado, organizado, planejado. Existe uma ordem nesse universo. O tamanho do planeta Terra, por exemplo. A massa e o tamanho do planeta em que fomos colocados, ele está rigorosamente planejado. Dr. Wallace, ele diz que se a Terra fosse 10% maior ou menor do que ela é hoje, a vida seria impossível sobre a face da Terra. Por que ela é do tamanho que ela é? Porque ela foi, dentro dessa tese, planejada para que a vida fosse possível. A distância do Sol da Terra é a distância correta para que nós tivéssemos vida hoje. Se estivéssemos mais afastados do Sol do que nós somos hoje, nós seríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto, nós seríamos fritados. Então, a distância do Sol é a distância exata, como que um matemático planejar essa distância para possibilitar a vida na Terra. Quem que planejou isso? A conclusão desse argumento é esse Deus Criador. Nós temos também a questão da Lua. Sem a Lua, onde ela está, seria impossível haver vida no planeta. Por quê? Porque cessaria tudo que existe. A praia, o oceano, eles são limpos por causa da existência da Lua. Deus fez a Lua do tamanho certo e colocou na distância exata para realizar também outras funções para manter a vida aqui no nosso planeta. Júpiter, esse planeta que é tão distante de nós aqui na Terra, se Júpiter não existisse exatamente onde ele está, a Terra seria bombardeada com material espacial. Nós seríamos atingidos por asteroides, meteoros, e não existiria mais vida na Terra. Mas Júpiter foi colocado onde exatamente ele está, como se fosse um grande aspirador de pó cósmico, para impedir de asteroides, cometas, meteoros caírem na Terra. Quem projetou isso? Foi o acaso? Não, foi o nosso Deus Criador. A quantidade das estrelas, nós temos 10 sextilhões de estrelas no mundo. Só um detalhe, a Bíblia diz que Deus conhece todas elas e chama elas todas pelo nome. Mas o detalhe que eu quero trazer para vocês é que cada estrela da nossa galáxia está a uma distância de 50 trilhões de quilômetros uma da outra. E se isso não acontecesse, isso faria com que a vida se tornasse impossível, improvável. Por quê? Porque impossibilitaria a órbita de planetas, afetaria na órbita dos planetas e dificultaria a vida, inclusive, aqui na nossa Terra. Então, tudo é magnífico, tudo é complexo. Nós estamos falando de aspectos majestosos da criação, o Sol, a Terra, a Lua. Nós estamos falando de astronomia, as estrelas, as bilhões de galáxias. Mas se nós pensarmos também em aspectos
microscópicos, micros, nós também vamos ficar impressionados, porque uma célula do nosso corpo é algo complexo, nosso cérebro é algo que nós estamos descobrindo coisas novas a cada dia, é algo inesgotável. E tudo parece ser muito organizado, cada célula, DNA, tudo muito projetado. De onde vem essa ordem? Essa sintonia fina, essa organização, esse propósito, esse planejamento de uma mente inteligente. Se um relógio precisa, quanto mais um universo complexo como o nosso precisa de uma mente infinitamente sábia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o argumento moral da existência de Deus. Esse é muito simples. É parte do ponto de vista de que o argumento moral parte do senso humano, do certo e do errado, e da necessidade da imposição da justiça, e raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado, e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas, diz Wayne Grudem. Então, de uma maneira simples e nós entendermos, de onde vem o nosso senso moral, o nosso senso de justiça? De onde vem a nossa consciência de saber o que é certo e errado? Esse argumento diz que não vem do acaso, o acaso não pode produzir isso. Isso não vem naturalmente. Uma consciência moral também, que já existia, um ser moral que já existia, é que nos possibilitou a sermos seres morais, a imagem e semelhança dele. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Porque como nós vamos descobrir qual que é o padrão de verdade? O que é realmente confiável? O que é de fato certo e errado? Fica à mercê, fica aí a cada um definir o seu próprio padrão. Porém, existe um ser anterior, um ser primário, não criado, que criou todas as coisas. E ele é o padrão de moralidade. Ele diz verdades absolutas. E ele colocou no ser humano essa noção, esse senso de certo e errado. Então, porque o homem é um ser moral, logo, isso vem de alguém que o criou, que é o nosso Deus. Nós temos também o argumento antropológico. A palavra antropológica é a junção de duas palavras gregas, anthropos, que é a palavra para homem, e logos, ou logia, que é a palavra para estudo. No argumento antropológico, ele fala que como o homem é um ser moral e intelectual, deve ter um criador igualmente moral e intelectual. Ou seja, assim como o homem é um ser pessoal, que se relaciona, é um ser intelectual, que tem vontade própria, é um ser que pensa, então isso deve refletir a existência de um Criador, que o criou, que criou o homem também com essa capacidade de se relacionar, de ser um ser pessoal. Então, olhando para o homem, nós vemos uma evidência de um Criador, de uma mente intelectual, infinita, que projetou o homem à sua imagem e semelhança. Essa ideia de que viemos do acaso e depois evolução, e viemos do macaco e assim por diante, é algo que nós não encontramos base nas Escrituras. A Bíblia fala que nós somos criados de uma maneira racional, de uma maneira com capacidade de pensar, porque o nosso Deus, Ele é um ser pessoal e também intelectual, que tem vontade, que é um ser moral. O argumento religioso, ele está dentro da antropologia, mas eu quis dividir aqui. Ele está dentro do argumento antropológico, mas eu quis colocar ele à parte. E ele é simples. Ele diz que nós olhamos, observamos a história do mundo,
as civilizações. Nós olhamos para a geografia, vemos povos diferentes espalhados pelo planeta. Mas nós observamos algo incomum nessas civilizações antigas, ou de hoje em dia também. Nós percebemos um senso religioso em todos, ou na maioria das pessoas que existiram. Nós vemos religiões antiguíssimas, crenças em Deus, em tribos escondidas, em civilizações que não tiveram contato nunca com outras civilizações, mas que de alguma forma acreditavam em Deus ou em deuses. A Bíblia fala do Deus verdadeiro, mas o que eu quero destacar aqui é esse senso religioso. É aquilo que Eclesiastes diz, que Deus colocou no homem uma inclinação para a eternidade. Ou seja, Deus colocou no homem uma busca pelo próprio Deus. Só que o pecado distorceu. E o homem então passa a adorar a criatura e passa a cometer idolatria, esse pecado, e adorar deuses. Porém, isso não nega o fato de que dentro do homem existe esse senso, esse impulso, essa inclinação para a religião, para um contato com o ser divino. Então, observando esse senso religioso no ser humano, nós podemos concluir: há um Deus que criou o homem para Ele mesmo, para o próprio Deus. Um homem, um ser para se voltar para o seu Criador, o senso religioso. O homem então não é só homo sapiens, o homem que pensa, criado por um Deus que pensa. O homem também é um homos religios. O homem, ele tem um senso para religião. Eu vi há pouco tempo atrás de que foi divulgado um gene de Deus. A ciência tem descoberto que a crença de Deus parece ser algo que está codificado no nosso DNA, como se Deus colocasse dentro do nosso ser essa inclinação para Ele. Então, nós temos Nietzsche, o filósofo, dizendo há um pouco mais de 100 anos atrás que Deus está morto. Essa é a frase mais conhecida de Nietzsche: Deus morreu. Ele dizia isso por causa da época em que ele viveu, o iluminismo, o racionalismo, onde as pessoas estavam deixando de lado a religião, a Bíblia Sagrada, e eles estavam se voltando para a razão. Então ele dizia: olha, dentro de pouco tempo, esse Deus que o mundo acredita, ele não vai existir mais, porque as pessoas vão pensar, as pessoas vão agora focar na razão. Nietzsche, ele não conhecia a Deus, Nietzsche, ele não acreditava em Deus. Porém, essa tese de Nietzsche morreu. Porque hoje nós vemos, no mundo de hoje, nessa era de tecnologias, onde o homem tem pensado muito, tem criado, tem inventado, 90% da população mundial confessa algum tipo de religião. Homos religios. Deus colocou no coração do homem a busca pela eternidade. Isso prova a existência de um Deus. E por último, irmãos, último item dessa aula da existência de Deus, a esses argumentos lógicos, é o argumento de Anselmo ou do filósofo Descartes, dentre outros. O argumento ontológico é a junção então de duas palavras, esse termo ontológico, on, que significa ser ou existência, e logia, estudo. Ele defende o seguinte: o argumento ontológico parte da ideia de Deus, definido como um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Depois arrazoa que a característica da existência deve pertencer a tal ser, pois maior é existir que não existir, diz aí Wayne Grudem. Meus irmãos, de uma maneira simples ou mais comum de nós entendermos isso, não é um argumento simples, na verdade, para se explicar, mas
Anselmo, que foi o criador desse pensamento, Anselmo foi um cristão do passado e um filósofo, ao mesmo tempo um pensador, ele chegou à seguinte conclusão: todo homem possui em si um senso de um ser maior, um ser perfeito. E esse senso do ser perfeito ou maior vai nos levando à conclusão de que existe um ser maior do que todos, perfeito, e esse ser, a Bíblia Sagrada dá o nome de Deus. Então o argumento ontológico, ele vai mostrar que todo mundo tem em si um senso de esse ser maior e perfeito. E se nós formos então imaginando e descartando item por item o que é maior do que isso, do que aquilo, nós vamos chegar nesse ser maior do que todas as coisas, esse ser perfeito, que é a pessoa de Deus. Eis aí então, de uma maneira até simplista, isso é muito complexo, esse conceito, sobre o argumento ontológico. Espero que essa aula tenha abençoado vocês tenham adquirido conhecimento, e hoje então nós vimos sobre a introdução, porque nós devemos conhecer a Deus, como nós podemos conhecê-lo, e vimos alguns argumentos lógicos, racionais, filosóficos, olhando para a criação, para a revelação geral sobre a existência de Deus, Deus deixando suas impressões digitais na criação, para que pudéssemos observar e chegarmos então nesses argumentos lógicos da existência dele. Semana que vem nós vamos estudar sobre os atributos de Deus, vamos para a Bíblia e vamos ver como Deus é, quem Deus é, como Ele se revelou a nós. Deus abençoe vocês. E agora vocês vão lá para o Instagram e nós vamos tirar as dúvidas lá. Coloquem as suas dúvidas lá e nós vamos respondendo para vocês. Deus os abençoe. Um grande abraço.